Nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte: 225 partes por milhão. Essa é a quantidade de luz que sumiu de uma estrela a 146 anos-luz daqui, durante 10 horas, num dia qualquer de 2017. É uma fração tão pequena que você mal consegue conceber. Se a estrela fosse um estádio lotado com 100 mil torcedores, seria como se 22 pessoas abaixassem a cabeça ao mesmo tempo. E essa queda minúscula, quase invisível, pode ser a sombra de um planeta do tamanho da Terra, com um período orbital parecido com o nosso, orbitando uma estrela parecida com o nosso Sol. Só que ao contrário da Terra, esse mundo está provavelmente congelado. O artigo descrevendo essa descoberta foi publicado em janeiro de 2026 por uma equipe liderada por Alexander Venner, da Universidade de Southern Queensland, na Austrália, com colaboração de Andrew Vanderburg, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, e vários outros pesquisadores, incluindo cientistas cidadãos do projeto Planet Hunters. O planeta candidato recebeu a designação de HD 137010Bzinho. E para entender porque ele é tão especial, a gente precisa dar um passo atrás e falar sobre o problema que a astronomia de exoplanetas enfrenta há décadas. Encontrar planetas do tamanho da Terra em órbitas temperadas ao redor de estrelas parecidas com o Sol é, sem exagero, um dos grandes objetivos da ciência moderna. É onde a gente quer encontrar, por exemplo, a Terra 2.0. O método de trânsito que detecta planetas quando eles passam na frente da sua estrela e bloqueiam ali uma fração minúscula da luz é a ferramenta mais poderosa que nós temos para isso. Foi com esse método que o telescópio Kepler da NASA revolucionou o campo de exoplanetas a partir de 2009, descobrindo milhares de exoplanetas durante 4 anos de observação contínua que ele fez de um pedaço ali do céu. O Kepler encontrou os primeiros planetas pequenos em zonas habitáveis. Vamos lembrar deles aqui, que são muito interessantes, tá? O Kepler 22b, o Kepler 62f, o Kepler 186f. Esse último aí, o Kepler 186f, foi o primeiro planeta genuinamente do tamanho da Terra detectado dentro da zona habitável de outra estrela. Porém, a maioria das estrelas observadas pelo Kepler são fracas, com magnitudes visuais acima de 13, o que torna o acompanhamento detalhado desses planetas extremamente difícil com a tecnologia que a gente tem hoje. Depois que o Kepler sofreu aí falhas mecânicas em 2013, ele foi reinventado e a missão recebeu um novo nome, a missão K2, que passou a observar diferentes regiões do céu ao longo da eclíptica, focando em estrelas mais brilhantes. A precisão fotométrica do K2, especialmente para alvos luminosos, rivalizava com a do Kepler original. O problema é que cada campanha do K2 durava no máximo 80 dias, o que significa que planetas com períodos orbitais longos só poderiam ser detectados se produzissem um único trânsito durante aquela janela de observação. E detectar um planeta do tamanho da Terra a partir de um único trânsito ao redor de uma estrela do tipo solar nunca tinha sido feito até o momento. A HD 137010 é uma estrela anã do tipo K, mais especificamente do tipo K3.5. Tem uma magnitude visual de 10.1, está localizada na constelação de Libra, a uma distância de 44,8 parsecs, o que dá 146 anos-luz. Uma estrela anã do tipo K, ela é menor e mais fria que o Sol, com cerca de 70% do raio do nosso Sol e uma luminosidade de aproximadamente 23% da luminosidade do Sol. Ela foi observada pelo K2 durante 88 dias na campanha 15, que aconteceu ali entre agosto e novembro de 2017. E foi nos dados dessa campanha que Hans Martin Schwengler, um cientista cidadão dinamarquês que participa do projeto Planet Hunters, identificou algo incomum durante uma inspeção visual da curva de luz usando o software LC Tools. Uma queda sutil, mas persistente. 10 horas de duração. Profundidade de 225 partes por milhão.
a assinatura clássica de um trânsito planetário. O que torna essa detecção tão notável é a precisão absurda da fotometria do K2 para essa estrela em particular. A dispersão fotométrica combinada medida pelo indicador chamado CDPP em 6 horas e meia foi de aproximadamente 8,5 partes por milhão. Isso está perto do limite teórico de precisão para o Kepler e para o K2. Pense nisso, cada medição, o ruído intrínseco dos dados é da ordem de 8 partes por milhão e o sinal do trânsito é de 225 partes por milhão. Isso deu ao evento uma razão sinal-ruído, que a gente chama, de 30 no cenário de ruído branco e acima de 11, mesmo quando se leva em conta o ruído vermelho. As flutuações de baixa frequência que contaminam dados fotométricos reais, esse ruído aí todo, e o que importa nessas análises é essa razão sinal-ruído. Em termos estatísticos, o sinal ele é considerado extremamente robusto. Mas um único trânsito isolado levanta questões legítimas. Será que não é um artefato instrumental? Será que não é uma binária eclipsante de fundo confundindo as medições? A equipe de Werner fez um trabalho meticuloso para responder cada uma dessas perguntas. Primeiro, examinaram as curvas de luz de todas as estrelas dentro de 5 minutos de arco ali de distância, da HD 137010 nos dados do K2. Nenhuma delas mostra um evento parecido, o que descarta efeitos instrumentais compartilhados. Segundo, inspecionaram as imagens de pixel do K2 e não encontraram um deslocamento coerente do centroide durante o trânsito, indicando que o evento ocorreu sim na estrela-alvo. Terceiro, descartaram objetos do sistema solar passando pelo campo de visão. Quarto, e aqui entra um trabalho de detetive impressionante, usaram imagens de arquivo que vão desde 1953 até 2017 para rastrear a posição da estrela ao longo de 64 anos. Como a HD 137010 tem um movimento próprio alto de 340 milissegundos de arco por ano, a posição da estrela na época do K2 era diferente de sua posição em imagens anteriores. Isso permitiu verificar que não existem estrelas de fundo mais brilhantes que a magnitude 19 dentro da abertura ali que o K2 observa. Qualquer binária eclipsante escondida teria que ser tão fraca que seu eclipse precisaria ser quase total para reproduzir o sinal observado, o que geraria um perfil em V, inconsistente com o perfil U arredondado que eles observaram. Além disso, a equipe obteve novas imagens de alta resolução usando um instrumento de espectroscopio no telescópio Gemini Sul em julho de 2024 para procurar companheiras estelares próximas que seriam invisíveis em imagens convencionais. Não encontraram nada. Velocidades radiais do espectrógrafo HARPS coletadas entre 2006 e 2010 também não mostraram a variabilidade de grande amplitude que seria esperada se o sinal viesse de uma binária eclipsante. E a astronomia combinada do Hipparcos e da Gaia, duas missões aí da Agência Espacial Europeia, não mostra nenhuma aceleração significativa que indicasse uma companheira estelar massiva. Depois de eliminar sistematicamente todas as hipóteses de falso positivo, a equipe concluiu que a explicação mais plausível é um planeta em trânsito. Então, vamos aos números, que é o que importa aqui. O modelo de trânsito ajustado com 100 milhões de passos, naquilo que a gente chama de cadeia de Markov, retorna um raio planetário de 1,06 raios terrestres, com incerteza de mais ou menos 0,05. Para estimar o período orbital a partir de um único trânsito, os pesquisadores usaram a duração do trânsito, combinada com informações sobre a massa e a densidade da estrela assumindo uma órbita circular. E o resultado é um período orbital de 355 dias, com incertezas ali assimétricas de mais 200 e menos 59 dias. Isso se traduz em um semi-eixo maior de 0,88 unidades astronômicas, ou seja, é um período orbital de quase um ano terrestre, tá? Quase um ano quase um ano terrestre. O período orbital mais provável, que é a moda da distribuição, fica por volta de 323 dias. Dentro da barra de erro, estamos falando de um planeta com um tamanho de órbita comparável ao da Terra.
Mas semelhança orbital não significa semelhança climática. O HD 137010 tem uma luminosidade de apenas 23% da do Sol, a estrela. Então, mesmo orbitando a uma distância parecida com a da Terra ao Sol, o HD 137010Bzinho recebe muito menos energia, a estrela é muito menos luminosa, muito menor. A estimativa é de 0,29 vezes o fluxo que a Terra recebe, ou seja, esse exoplaneta recebe apenas 30% do fluxo de radiação que a Terra recebe. Beleza? Para colocar em perspectiva, Marte recebe 43% do fluxo de radiação que a Terra recebe. Ou seja, esse candidato provavelmente recebe menos luz do que Marte. A temperatura de equilíbrio, sem considerar nenhum efeito estufa, fica em torno de 205 Kelvin, o que dá menos 68 graus Celsius. Com um albedo parecido com o da Terra, a temperatura cai para menos 85 graus Celsius. E se o planeta estiver completamente congelado, com alta refletividade do gelo, podemos chegar a menos 100 graus Celsius. Esses números frios escondem uma sutileza, né? A equipe calculou os limites da zona habitável da HD 137010 usando o modelo Coparapo e colaboradores. É um modelo aí que foi feito aí durante uma época, um modelo muito importante, que é o padrão, né, que a gente usa dentro da área de exoplanetas. Os limites observados ficam entre 0,48 e 0,88 unidades astronômicas. Os limites conservadores, que eu quero dizer, tá? Os limites otimistas ficam entre 0,38 e 0,93 unidades astronômicas. Quando se compara com a distribuição posterior do semi-eixo maior do planeta, 40% dos modelos colocam o HD 137010 dentro da zona habitável conservadora. E aqui é que está a grande parada. 51% dentro dos limites otimistas da zona habitável. Este exoplaneta não é que ele tem 50% de chance de ter vida. Ele tem 51% de chance de estar dentro dos limites otimistas da zona habitável. Todos os modelos restantes colocam o planeta além da borda externa. Ou seja, existe uma chance real da ordem de 50% de que esse planeta esteja dentro da zona habitável, mas também uma chance quase igual de que esteja frio demais. E aqui entra a questão da atmosfera. Sem atmosfera, ou com uma atmosfera parecida da Terra atual, o HD 137010Bzinho seria um mundo congelado, um planeta que a gente chama planeta Snowball, bola de neve. Mas trabalhos anteriores, tá, sobre o análogo Kepler 186f mostraram que uma atmosfera moderadamente rica em CO2, com pressões parciais entre 200 e 500 milibares, poderia elevar a temperatura de superfície acima do ponto de congelamento da água. Não é um cenário assim extravagante. A própria Terra, né, já teve concentrações de CO2 muito mais altas no passado geológico. Então a habitabilidade desse mundo depende de algo simplesmente que não podemos medir agora, que é a composição de sua atmosfera, se é que ela existe. O que distingue o HD 137010Bzinho de outros candidatos a planetas terrestres em zonas habitáveis é o brilho de sua estrela hospedeira, magnitude visual de 10.1. Os planetas da zona habitável encontrados pelo Kepler orbitam estrelas com magnitudes acima de 14, fracas demais para estudos detalhados com instrumentos atuais. Planetas temperados, encontrados ali pelo TESS, que é uma outra missão, em estrelas brilhantes, orbitam exclusivamente anãs do tipo M, que são estrelas muito menores e muito mais frias que o Sol. E há preocupações legítimas sobre a capacidade de planetas ao redor de anãs do tipo M de reter suas atmosferas. Por quê? Porque essas estrelas elas são muito, muito violentas. Então são estrelas que emitem alta radiação, alta energia por longo período de tempo. Estrelas anãs do tipo K, como é o caso da HD 137010, ocupam um ponto intermediário que muitos astrobiólogos consideram ideal para a habitabilidade planetária. Elas são estáveis, são menos ativas do que as anãs do tipo M e suas zonas habitáveis ficam a distâncias orbitais onde a erosão da atmosfera é menos severa. Existe ainda um detalhe intrigante aí nos dados. As velocidades radiais medidas pelo ARPS
mostram uma deriva de aproximadamente 7 metros por segundo entre as observações de 2006 e 2010. Esse sinal é grande demais e lento demais para ser explicado pelo planeta candidato em trânsito, e a equipe não encontrou correlação com indicadores de atividade estelar. Se essa variação for causada por um terceiro corpo no sistema, as restrições combinadas de imagem, astrometria e velocidade radial sugerem que poderia ser um planeta gigante, talvez com massa parecida com a de Júpiter, em uma órbita mais externa a cerca de 5 unidades astronômicas da estrela. A confirmação dessa possibilidade exigiria mais observações, mas se verdadeira, o sistema HD 137010 poderia ter uma arquitetura vagamente parecida com a do nosso sistema solar. Um planeta rochoso temperado por dentro e um gigante gasoso na região mais externa. A confirmação do HD 137010Bzinho enfrenta desafios reais. O caminho mais direto seria detectar um segundo trânsito, o que fixaria um período orbital e eliminaria qualquer dúvida restante. O TESS observou a estrela pela primeira vez no setor 91 entre abril e maio de 2025, mas com uma precisão fotométrica de 42 partes por milhão, cerca de 5 vezes pior que do K2. A detecção do trânsito seria, então, algo praticamente impossível. A equipe estimava uma chance de apenas 7% de que um trânsito ocorresse durante essa janela e não identificou nenhum trânsito óbvio nos dados do TESS. A missão KELPS poderia ajudar a resolver algumas coisas de período se um segundo trânsito fosse eventualmente detectado. A detecção por velocidade radial é ainda mais desafiadora. O sinal esperado é de apenas 13 centímetros por segundo, comparado ao reflexo gravitacional da própria Terra sobre o Sol, e que está muito abaixo do que os instrumentos conseguem medir. O que torna essa história especial não é apenas o planeta em si, é o fato de que essa detecção foi arrancada de dados que já existiam, lá de 2017, esperando pacientemente num arquivo digital por alguém com olhos treinados e paciência para vasculhar as curvas de luz uma a uma. O Hans Martin Schwengler não é um astrônomo profissional, ele é um cientista cidadão. E o sinal que ele encontrou pode se revelar como a detecção mais parecida com a Terra já feita por trânsito ao redor de uma estrela do tipo solar brilhante. Olha o que esse cara pode ter feito, sem ser astrônomo, sem nada. Você pode fazer isso, é só você entrar aí no Planet Hunters e ficar procurando. O futuro Observatório Espacial Plato, que tem lançamento previsto para esse ano, para o ano de 2026, foi projetado para encontrar exatamente esse tipo de planeta. A missão Plato, ela quer detectar mundos do tamanho da Terra em zonas habitáveis de estrelas parecidas com o Sol. Mas seus campos de observação planejados ficam perto dos polos da eclíptica, sem sobreposição com os campos da missão K2. Uma outra missão, a missão LIFE, um conceito de interferômetro espacial no infravermelho térmico, poderia potencialmente fazer imagens diretas do HD 137010Bzinho, dependendo ali da propriedade do planeta e do design final do instrumento. Existe um outro telescópio que vai ser lançado também, que é o Habitable Worlds Observatory, recomendado ali pelo último relatório da década, da NASA, e ele visa justamente fotografar planetas como esse. O HWO, que a gente chama, o Habitable Worlds Observatory, a função dele não é mais trânsito, não é mais velocidade radial, não é mais nada disso. É fotografar planetas pequenos ao redor de estrelas parecidas com o Sol. E embora o HD 137010Bzinho provavelmente esteja perto demais de sua estrela para o ângulo de trabalho interno previsto pelo instrumento, eles vão tentar, tá? Estamos, portanto, em um momento muito interessante. Temos evidências fortes, mas não conclusivas, de que existe um mundo rochoso do tamanho da Terra orbitando na fronteira da zona habitável de uma estrela próxima e brilhante o suficiente para ser estudado. Não sabemos se ele tem atmosfera, não sabemos se ele é um paraíso gelado com um oceano sob uma camada de gelo ou uma rocha nua varrida pela radiação. Não sabemos nem ao certo quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor de sua estrela. Mas sabemos que ele está ali, ou pelo menos que algo do tamanho certo e na órbita certa passou na frente dessa estrela em 2017. E sabemos que se conseguirmos capturar sua sombra mais uma vez, teremos em mãos o primeiro planeta verdadeiramente parecido com a Terra em trânsito ao redor de uma estrela do tipo solar
acessível aos nossos telescópios. É muita coisa numa descoberta só. Às vezes a próxima grande descoberta não está esperando um telescópio novo, ela está esperando só alguém que tem os olhos treinados ali para que possam vasculhar os dados que já existem. Então, o HD 137010Bzinho é realmente um exemplo sensacional aí da colaboração, né, do que a gente chama de cientista cidadão com astrônomos profissionais. Está aí uma história maravilhosa deste exoplaneta. Lembrando que ele ainda não foi confirmado, ele é candidato a exoplaneta. O problema de exoplaneta é isso, você precisa detectar vários trânsitos dele para que você tenha tudo certinho, mas este aí está aí como sendo um fortíssimo candidato. Temos várias missões aí, o James Webb pode ser apontado para ele, para tentar estudar a atmosfera, já que ele transita a estrela. Muita coisa pode ser feita, mas tomem cuidado. Em momento algum, este planeta foi tido como sendo um planeta com 50% de chance de ter vida. Ele tem 51% de chance de estar na zona habitável da sua estrela. É isso. Ele não é nenhum exoplaneta confirmado ainda, então entendam isso, não caiam nesses papos que vocês encontram por aí. Aqui está o vídeo completo, eu fiz questão de deixar todos os termos técnicos aí, para vocês verem que a coisa é muito mais complicada do que você sair falando na internet que descobriram um planeta que tem 50% de chance de ter vida. Combinado? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!